Por que será que mesmo depois do início do ciclo de queda da taxa de juros, a Bolsa de Valores, a B3, continua amargando consecutivas quedas? É isso que a gente vai discutir nesse vídeo, mas antes eu te peço que você se inscreva e curta para me ajudar no algoritmo. Agora, vamos para o que interessa. Bom, primeiro vamos à análise dos fatos, né? A gente teve aí nos últimos 5 dias, lembrando que eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 26 de setembro, nos últimos 5 dias aí uma queda de mais de 2,70% do Ibovespa, né, o que representa ali as empresas mais negociadas na nossa Bolsa de Valores, né, que compõe o índice Ibovespa. A gente teve que esse índice caiu aí mais de 3 mil pontos nos últimos 5 dias. No dia de hoje, especificamente, a gente teve a divulgação pelo IBGE do IPCA 15, que é basicamente uma prévia da inflação que vai vir aí, que eles estão fazendo a apuração, né? Então, o IPCA 15 dá pra gente mais ou menos uma ideia de como virá a taxa de inflação do país, né, no último semestre. Então, na divulgação do IPCA 15, a gente teve que a inflação aí disparou cerca de 0,35%, puxada principalmente pela gasolina, como vocês podem ver aqui na matéria, né? E nos últimos 12 meses a variação do IPCA 15 foi de 5%, né? E anteriormente isso tinha sido de 4,24% nos 12 meses até agosto, né? Então, somando com setembro, a gente teve essa adição aí de 0,35%. Porém, isso veio dentro das expectativas de mercado, que esperavam uma inflação de 5,01%, né? E ela veio em 5%, o que não é uma diferença tão grande, mas é positivo, porque, né, o mercado sempre tenta precificar a pior situação. Então, se já estava precificado, já estava se esperando uma situação pior e veio melhor, isso teoricamente é positivo. Então tá aí, né? O mercado acredita que é um bom sinal de controle da inflação, apesar dos reajustes fortes nos combustíveis. Aqui a gente consegue ver os dados de inflação, os gráficos, né? A gente vê que em julho a inflação foi negativa, né? A gente teve uma deflação de 0,07%. Já em agosto ela voltou a subir para 0,28% e agora 0,35%. E o IPCA, aqui o gráfico na parte de baixo dos últimos 12 meses, né, que até agosto estava em 4,24% e agora 5% até o mês de setembro. Mas enfim, é uma oportunidade ou é cilada essa queda na bolsa? O que eu enxergo com isso? Bom, eu trouxe para vocês um exemplo, lembrando que não é uma recomendação, mas um exemplo de Santander, né? A gente vê todas as empresas caindo. Eu tenho Santander na minha carteira e eu tô com um deságio, né? Ou seja, uma desvalorização de 9%, quase 10% no valor, né, do meu preço médio em relação ao valor de mercado atualmente. Então, eu enxergo positivamente o Santander, apesar de saber da situação complicada que ele está, né? A gente vê que o Santander tem passado por alguns problemas com questão de inadimplência, né? E teve a situação da Americanas também, que o banco tinha ali quase 3 bi emprestados, né, de crédito com a Americanas, que só não foi pior do que a situação do Bradesco, por exemplo, que tinha, se eu não me engano, 6 bi de crédito para Americanas. O Santander veio em segundo lugar. E o Santander ainda não fez a provisão total desse prejuízo. Eles fizeram no primeiro semestre de uma parte e agora para o segundo semestre ficaria a outra metade dessa PDD, né, que é a provisão para devedores duvidosos, que é o que o banco faz para já jogar o prejuízo no seu balanço ali, né, do caso Americanas agora em recuperação judicial vai demorar mais a pagar sua dívida não só com o Santander, mas com todos os outros credores, né, então eles já jogam isso no balanço como perda e o que vier é lucro, né, o que vier vai compensando ali. Mas a gente vê aqui um PVP de 0,82 no Santander e um PL de 9, né, ele tá com PL assim relativamente elevado, porque o lucro baixou muito, né, por conta dessas provisões e a inadimplência. O lucro operacional do banco no último semestre foi menor do que ele havia registrado no ano passado, né, por isso um PL aparenta estar esticado, né, porém a gente vê ali que um PVP de 0,82, normalmente não é normal você ver um banco sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, né, a gente tem, por exemplo, o Itaú, que está sendo negociado, se eu não me engano, a 1,5 vezes o seu valor patrimonial. E o outro que a gente tem essa situação, na verdade, os outros dois que a gente tem essa situação atualmente é o Banco do Brasil, mas obviamente o Banco do Brasil tem a situação estatal, e o Bradesco, por conta também do caso da Americanas, acredito que foi um dos principais fatores que jogaram as suas cotações lá para baixo. Continuando aqui, vamos falar um pouco do cenário internacional, né? Os temores no cenário internacional, no cenário exterior,
tem abalado a Bolsa Brasileira. E é uma coisa que eu já falei em alguns vídeos lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, é esse que está aparecendo aí na tela agora. Estou sempre postando conteúdo novo. Eu falei no vídeo lá que a situação dos Estados Unidos tem afetado o Brasil, porque com a elevação da taxa de juros norte-americana, os títulos públicos deles ficam muito mais atrativos do que a Bolsa de Valores brasileira, né? Porque além do Brasil ser um país emergente, a nossa bolsa é muito pequena, né? E a gente tem pouquíssimas empresas listadas e empresas que não são tão interessantes quanto o Tesouro americano, né? Dependendo do quanto elas estão pagando de dividend yield e também, né, do seu potencial de crescimento. Às vezes é mais interessante você deixar o dinheiro parado, né, numa aplicação segura que está em dólar, né, que é a moeda mais segura do mundo atualmente e já há muito tempo, do que você deixar o seu dinheiro num país emergente que tem todos os riscos que a gente sabe que o Brasil tem. A gente tem também essa situação do shutdown nos Estados Unidos, né, no caso é a situação de o governo não conseguir arcar com os seus gastos. A gente já viu uma situação parecida com essa um tempo atrás, em que eles dependeram do Congresso aprovar, né, um aumento das despesas do governo para que eles não ficassem nessa situação, e agora eles vão precisar disso de novo. Porém, agora o risco disso ser mais difícil de acontecer é maior, principalmente por conta de que as eleições estão se aproximando, né? Então lá a gente tem esse sistema de bipartidarismo, e com certeza agora vai ser um pouco mais difícil para o partido do Biden conseguir essa liberação da Câmara, porque eles dependem tanto dos democratas quanto dos republicanos, né? Enfim, a Câmara que vai votar isso e liberar esse orçamento extra, mas agora aproximando das eleições fica mais difícil, né? Porque eles vão pressionar para demorar, para fazer o Biden sangrar, né? No caso, deixar ele sofrer um pouquinho, ainda mais que a gente vê que há uma possível eleição, né, do Donald Trump nos Estados Unidos, uma candidatura, melhor dizendo, do Donald Trump novamente. Então, enfim, tem essa situação do shutdown nos Estados Unidos. E a questão da China também, questão imobiliária, que preocupa bastante, porque a gente vê, né, diversas empresas chinesas passando por problemas, empresas do ramo imobiliário, porque eles tiveram um número muito grande de construções e eles têm lá essas construções vazias, né, e dependem desse mercado para poder manter a sua economia aquecida também. Então é uma situação que preocupa. E o Brasil é muito dependente da China, principalmente na Vale do Rio Doce e diversas outras empresas que exportam commodities para a China. E agora falando um pouquinho dos juros e sobre o que pode acontecer para o próximo ano, né, a gente vê aqui que o mercado já está imaginando que a Selic vai ficar ali entre os 11,75%, não deve baixar mais do que isso, né? E então, querendo ou não, os títulos de renda fixa no Brasil até o final de 2023 ainda vão estar muito atrativos, o que faz com que as pessoas tenham menos apetite para a bolsa, né? Eu vejo esse cenário como uma oportunidade para poder comprar boas empresas por bons preços, né? A gente vê aí que tudo está caindo, é generalizado, são poucas as empresas que estão se valorizando nesse momento. Então é uma oportunidade para você que ainda não tem uma posição, pretende montar uma posição em alguma empresa da bolsa, você fazer isso agora que os preços estão mais baixos. Lembrando, sempre tente agir no anticiclo, porque aí você vai estar comprando as melhores coisas nos melhores preços. Mas não deixe de fazer os aportes constantes, né? Porque são eles que vão te levar a conquistar a sua liberdade financeira. Enfim, resumidamente, é isso que a gente tem, né? A gente provavelmente vai ver um cenário em que a bolsa vai sangrar um pouco mais, até que pelo menos o Copom faça um próximo corte na taxa de juros, se é que ele vai fazer, né? Porque a gente tem situações como o preço do petróleo, que pode acabar influenciando a inflação aqui dentro e elevando o preço das coisas novamente, isso fazendo com que o Banco Central diminua o ritmo da queda de juros, né? Podendo ele reduzir ali somente em 0,25 ou nem fazer mais um corte na taxa de juros ainda esse ano, né? Mas vamos esperar o que vai acontecer. Eu sigo comprando, sigo vendo como uma boa oportunidade para comprar bons ativos a bons preços. Mas e você? O que você está fazendo nesse momento com a sua carteira de investimentos? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Por fim, se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, eu te peço que se inscreva e curta para poder me ajudar. Esse aqui é o Investe Aí.